Judá não é a arma, Judá é o louvor. A transformação continua com gratidão, com louvor. Senhor, eu te louvo com essa postura minha. Senhor, eu te adoro, obedecendo a tua palavra. Senhor, eu te engrandeço, mantendo-me firme nas tuas palavras. Então, comigo não, gente. Porque nós vamos estremecer em algum momento. Você vai sentir uma fragilidade nas pernas, porque é natural do ser humano. A vida cristã, ela não é um caminho fácil. É um caminho estreito, a porta é apertada. Então, isso cansa, isso desgasta. Mas o Senhor é que nos renova. Por isso a dependência tem que estar no Espírito Santo, porque é Ele que conhece sua necessidade mais do que você mesmo. Ele sabe que você precisa mais do que você, e você pode deixar, mas como? Sim, porque nós pedimos coisas, e a Bíblia fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas o Espírito Santo sabe o que realmente precisamos, está escrito na Bíblia. Vocês querem conferir comigo? Porque vocês estão olhando assim, será? Será aqui, ó, meus amigos aqui do YouTube. Tá? Romanos. Oito. Verso 26. Alguém vai ler aí para mim com a voz forte, para sair aí na filmagem, para mim, para os irmãos também conhecerem com a voz abençoada. Pode ir? Sim, senhor. Essa força. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexpressíveis. Sabe o que é uma coisa interessante desse texto? É que nós lemos ele errado. Lemos muito errado esse texto, porque a gente fala assim, ó, da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, ponto e vírgula. Confere aí ou não? Ponto e vírgula. Ele vai agora, o assunto não encerrou, ele vai explicar o assunto anterior. Então ele está falando assim, ó, você tem suas fraquezas, agora ele vai falar quais as fraquezas que o Espírito Santo ajuda. Uma das fraquezas é o quê? Porque nós não sabemos nem o que haver de pedir como convém, nem o que orar como convém. Isso é uma fraqueza. Qual é a fraqueza? Eu pedir errado é uma fraqueza. E agora eu vou desvirtuar um pouquinho o assunto aqui, mas para entrar no enriquecimento dos irmãos, pessoal, porque a sua oração nem sempre vai ser respondida da maneira que você espera. Ela será respondida certamente, mas nem sempre a resposta será como você está esperando, aguardando. Mas muitas vezes a palavra do Senhor, por exemplo, a palavra do Senhor nos ensina o quê? Em Tessalonicenses capítulo 5, que nós devemos orar sem cessar. Está escrito na Bíblia, ore sem cessar, ore sem parar, todo o tempo. Paulo diz assim, ó, que seja conhecida diante de Deus, seus clamores, seus desejos por oração e súplica. Ele diz mais, diz assim, ó, faça oração intercessória por todos vós, uns pelos outros. Ore uns pelos outros, ore sem parar. Mas quer dizer, se Deus está falando para eu orar na sua palavra sem cessar, não quer dizer que todas as suas orações sem cessar serão respondidas. Por que então que Ele nos manda orar sem cessar? Porque a oração ela tem vários aspectos. Um dos aspectos da oração é o fato de você entregar o que está dentro do coração a Deus. Entregar a necessidade, a angústia, porque talvez não seja um pedido, talvez seja um desabafo, talvez seja uma conversa, a oração, talvez seja um choro, um lamento, ou talvez seja uma alegria, uma gratitude, uma gratidão, seja alguma coisa, mas ela vai tirar um nó, ela vai aliviar o coração. Porque quantas vezes você já orou? Fala, pastor, inúmeras. Teve resposta de oração de todas? Não, de todas não. Mas todas as vezes que você esteve com Deus orando, certamente, mesmo não tendo resposta, você saiu da oração melhor do que entrou. Isso não tem dúvida. Estou preocupado, vou orar. Talvez a resposta não veio, mas quando você sai da oração, você está melhor. Você está melhor. Vou dizer uma coisa. A oração faz mais bem para você mesmo do que para trazer a resposta das suas orações. Do que um pedido de alguma coisa. Por isso ele diz, ore sem cessar. Porque o calar-se adoece. Sabe o que Davi falou? Quando eu me calei, até os meus ossos envelheceram.
Fiquei quase doente. Ele estava com um problema de osteoporose. Davi estava doente de tanto ficar o quê? Eu estou com um problema? Calado. Ele não está dizendo para você falar para todo mundo. Aí Davi mesmo fala assim, ó. Mas quando eu falei ao Senhor e clamei por socorro, o Senhor veio na minha ajuda. Veio a minha intercessão. E aí me tornei um novo, forte como antes. O calar-se é um ensinamento aí de não ficar enclausurado, não ficar guardado. Se você tem com quem falar é ótimo, mas falar com Deus é importantíssimo. Alivia dor, alivia a angústia, ele abre a mente, você esclarece a mentalidade. Isso acontece demais. Você está querendo tomar uma decisão e vai para a oração e provavelmente você vai sair de lá com outras esferas para analisar. Porque a oração ela te abre a mente. Tem um texto que dizia assim que corremos alguns riscos quando oramos de pecar mais do que quando começamos. Porque você com o coração e outro papel concilia com o teu irmão e volta aqui para oferecer fazer a sua oferta, né? Mas também para fazer a oração, você tem que estar falando com Deus. Claro. Aberto. Eu entendo essa colocação do senhor, porque é o seguinte, em outras palavras, aquilo que está determinado na palavra não tem o que orar. Eu vou orar para ver se eu vou perdoá-la. Não tem essa oração. Aí você vai orar, vai entrar no quarto e fala, Senhor, me ajuda, né? Me dá graça. Eu não aguento olhar para a cara da irmã. Se eu olhar, eu já fico nervoso. Eu quero estrangular. Senhor, me dá paciência. Você vai orar por isso. Isso é uma bobagem. E aí é o que o coronel falou aqui agora. Você vai entrar com o coração peludo. Né? Se tem essa expressão do coração peludo mesmo. Né? Agora, se a Bíblia manda perdoar independente do sentimento, então não tem que orar, só. O que eu tenho que fazer? Então, é o seguinte, eu venho aqui para obedecer a palavra de Deus, não estou nem olhando aqui. Ó. Eu fiz algo errado, eu estou arrependido por ter feito isso. Meu coração ainda está rancoroso. Estou querendo te enforcar. Mas eu quero liberar isso do meu coração. E aí volta. Depois de ter pedido perdão, me perdoa? Tá, perdoado, pode ir embora. Volta, pode até voltar. Você fala assim, mas não adiantou nada. Eu voltei com o coração ainda doído. Mas agora quando você for orar, o efeito é diferente. Porque você cumpriu a palavra. Você obedeceu o mandamento, um princípio. A Bíblia manda nos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Não. Ao dia. 70 vezes 7 é quanto? 7 vezes 7? É 49, né? Então quer dizer que eu tenho que perdoar 49 vezes? Isso aí, 49, então passou. 70 vezes 7? 490. 490, né? 70 vezes 7. Então eu tenho que 490 por dia? Por dia. Mas, quer dizer, se eu perdoar 490 por dia, está liberado. 491, eu já guardo no coração, não perdoo não. O texto aquilo é uma esfera, é um ponto, um apontamento, por exemplo. É uma expressão de perfeição. 7 é o número perfeito, o número do ciclo perfeito. Ele está dizendo assim, ó, não tenha fim o seu perdão. Ele seja um ciclo perfeito. Uma roda que não para. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Entende? Isso quer dizer perfeito. Então não é número. É de forma perfeita. Se eu tiver que perdoar 500 vezes, então eu vou ter que perdoar 500 vezes. Se eu perdoar 4.900, então vai ser uns 4.900 vezes. Perdão não é sentimento, gente. Perdão não é sentimento. Eu não tenho que estar sentindo para perdoar. O problema dos cristãos é que muitas vezes nós espiritualizamos ou deixamos no nível da alma as coisas. Eu não estou sentindo de falar com fulano. Eu não estou sentindo de fazer isso. Mas se a Bíblia está mandando, nós não temos que sentir. Você tem que obedecer. A Bíblia manda perdoar, mas perdoe. A Bíblia manda ceder, ceda. A Bíblia manda fale e faça. O que a Bíblia manda não está no nível do si ou de condicional. É obediência, é imperativo. Amém ou não? Amém. Temos que estar comprometidos com essas palavras, porque isso é assim que se vive os verdadeiros cristãos. É desse jeito. Os verdadeiros cristãos não vivem de uma forma... Eu vou mostrar para vocês aqui, já vocês vão entender, como que eles erraram terrivelmente. Josué deixou tudo pronto, disse, vai. Agora vocês só continuarem no processo dessa conquista. Judá, então, começa com louvor. Ele chama Simeão. Sabe o que quer dizer Simeão? Sem falar. Simeão quer dizer ouvido.
Agora não entendi nada. Ouvido como assim? O ouvido não é o ouvido, a orelha. É o dar ouvido. Sabe qual é aquela expressão que você fala assim? Fulano me ouve. Não. Ele escutar, ele escutou. Ele só não está te obedecendo, né? Te atendendo, te obedecendo ali. Mas ouvir, fisicamente, ele ouviu. Então essa expressão aqui não é ouvir, escutar. É ouvir, dar ouvido, dar atenção, dar importância, obedecer. Então, olha o segundo passo. Olha o que se junta para o processo da conquista. Leva isso para a sua vida pessoal. O louvor com o obedecer. A gratidão com a obediência, com dar ouvido. Lá em Deuteronômio 28 diz assim, se me der ouvido, então vocês terão as melhores coisas dessa terra. As bênçãos de Deus te alcançarão. Mas tem que me ouvir, tem que me escutar. Mas eu escuto todo dia, eu ponho um fone aqui, escuto música, escuto a palavra do pastor. Não, não é ouvir, obedecer. Obedecer. Eu sei que nesse nível de obedecer, o conflito é muito grande. Eu dei essa pausa aqui porque eu senti uma flecha aqui no meu coração. Um conflito é grande. Eu sei que eu tenho que fazer, entre o fazer e saber o que tem que fazer, a distância é muito grande. Passa por muitos neurônios, muito raciocínio, muita memória, muita situação, experiência, né? E aquilo te bloqueia, talvez, de ir adiante. Te bloqueia de conquistar o resto da terra. A terra do teu coração. Que Deus falou, vai e conquista esse coração para mim. Mas é o Senhor que conquista, não sou eu, é você que me entrega essa terra. Que eu prometi a dar a você mesmo. E ele vai. Mas ele chega num momento que ele se encontra em conflito. Vou mostrar o conflito aqui. Josué, Judá e Simeão conquistaram muitas vitórias. Olha o que eles fizeram. Verso 4, né? E Judá subiu e o Senhor, Jeová, o entregou os cananeus e os fariseus nas suas mãos. Os fariseus eram os que habitavam em vilas. E deles foram feridos Bezeque. Bezeque quer dizer relâmpago. Filho do relâmpago. Deuses do relâmpago. Relâmpago é algo barulhento, estrondoso, né? Primeiro veio o relâmpago e depois o barulho do trovão, que a gente chama de trovão, né? Mas o relâmpago que provoca tudo isso, né? Ou seja, o que o texto está dizendo? Eles, o louvor e a obediência, vence o barulho, vence o que se estremece, vence algo grandioso, vence algo que grita, que faz o estardalhaço, que chama a atenção, que assusta com o barulho. Que o raio te assusta, sim ou não? Então, um raio aí, tem gente que nem olha para o espelho, né? Se esconde debaixo da cadeira e espera a chuva passar. Causa pavor. Eu conheço gente que se dá um raio aqui, não? Você conhece bem, esconde debaixo da cadeira. E tem medo, porque ele realmente é assustador. O barulho e a luz, né? E o texto está dizendo que os primeiros adversários que o louvor e que a obediência conquistou foram o que nos estremece de medo. Qual é o barulho que está te atormentando esses dias? Seja barulho, qual é entende o que eu quero dizer com barulho? Qual é o barulho? Qual é a preocupação? Qual é o inimigo que faz barulho que você fala assim, dá um passo para trás e diz, peraí, vamos negociar. Esse barulho, essa situação é vencida pelo louvor e pela obediência. Assim diz o Senhor. A obediência e o coração cheio de gratidão e louvor vai fazer você conquistar esse barulho. Talvez esse barulho seja um problema de ordem financeira, de ordem conjugal, de ordem de saúde familiar, de ordem, seja lá do que ordem seja, mas esse barulho pode ser vencido pela obediência à palavra, pelo louvor a Deus. Amém ou não? Creia. E a palavra diz assim, mais verso 5. E encontraram em Bezeque a Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é o Senhor, é o meu relâmpago. Né? E pelejaram contra eles e os feriram, os cananeus e os fariseus. Mas Adoni-Bezeque, que quer dizer o Senhor é meu relâmpago, eu tenho um Deus como relâmpago, ele fugiu e foram alcançados e os perseguiram. E sabe o que eles fizeram com ele, o povo de Israel, o Judá e o Simeão? Eles cortaram o polegar dele
ficou sem polegar das mãos e sem os dedões dos pés. Está escrito aí, né? Sem o dedão dos pés. E depois esse homem foi preso, esse rei foi preso até ele morrer. Ou seja, por que cortar dedão? Porque o próprio Adoni-Bezek diz assim, eu fiz isso com muitas pessoas. Está escrito aí. Eu fiz isso com muitos reis. Não é isso? Confere, gente? Verso 7, ó. E disse Adoni-Bezek, 70 reis, os quais cortei os dedos dos polegares, das mãos e dos pés, e pegavam migalhas debaixo da minha mesa. 70 reis, ele humilhava os reis lá, catando com os... Imagina você pegar com o dedo, como é que faz? É difícil? Você entendeu? Assim como ele fez. Os polegares dos dedos dos pés, eles nos geram um equilíbrio. Sem os dois, ela fica extremamente desequilibrado. Então, ele, assim, olha o que ele diz aqui, ó. Assim como eu fiz com os outros, Deus fez comigo. Duro. Essa aqui é a ordem da semeadura. Você fez isso? Farão assim com você. Aí você pode pensar, se agora eu estou perdido. Porque eu já não fiz tanta coisa boa por aí. Eu já fiz umas coisas meio que assim. Mas é diferente. Adoni-Bezek era um ímpio. Em outras palavras, um desviado. Um homem que não temia Deus. Que não se arrepende. Que não se entrega a sua vida a Deus. Você e os outros que nos ouvem por aí são diferentes. São tementes ao Senhor. Reconhecem seu passado, mas buscam uma vida nova. Dizer o Senhor, estar contigo, estar com o Senhor é melhor do que a vida que eu vivi. Sabe que Deus faz isso? Sabe o que Deus faz? A Bíblia fala assim, ó, que Deus pega seu passado e põe no lago do esquecimento. E nem ele se lembra mais. Se você um dia orar, Deus, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. Deus fala, do que você está falando? Nem lembro do que você fez, não sei. Aí fala, mas Senhor, lembra, eu lembro, você lembra, mas eu não lembro mais. Porque eu apaguei da minha memória, para não lembrar disso. Deus trabalha assim. Olha que graça mais fabulosa. Olha que graça. Porque hoje, sabe qual é um dos problemas grandes que nos assola? Principalmente a vida 2, familiar, conjugal, é a memória. Memória é terrível, né? Porque assim, na hora do conflito, você fala assim, mas você há 20 anos atrás você fez isso. E é por isso que hoje eu estou te pagando com esse chute na canela. E a memória nos machuca ainda. Mas se com Deus é diferente. Por isso que Ele mesmo apaga da memória dele. Lago de fogo, lago de morte, tu não lembra mais. Porque se alguém incitar a Deus a respeito da sua falha, se alguém entregar na mão de outros deuses aí e fizer uma encomenda, uma oferenda para que outros deuses possam te fazer um mal pelo que você fez no passado, Deus vai falar assim, eu nem sei o que ele fez. Apagou, não existe isso mais. E não é que ele está dizendo, eu sei que ele fez, mas